Olá pessoal, mais uma vez o nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar o Evangelho de Mateus, capítulo 20, do verso 1 até o verso 16. Esta parábola que está aqui quase no centro dos capítulos 19 e 20, que compreendem a viagem de Jesus da Galileia para Jerusalém. Este bloco, capítulos 19 e 20, que compreende a viagem, está inserido num bloco maior, num conjunto narrativo maior, que começa no 16, 21, regido por 3 anúncios da paixão que Jesus faz, da sua morte e ressurreição, e que culmina com a chegada a Jerusalém. Os capítulos 19 e 20 são peculiares porque, apesar de estarem inseridos nesse grande bloco narrativo que corresponde aos 3 anúncios da paixão, o caminho para a cruz, eles tratam de assuntos pertinentes à família. No começo do capítulo 19, nós vimos ali a proposta de Jesus para a família alternativa que Jesus chama a se compor no reino de Deus, em que não há o domínio de um sobre o outro, mas ambos, marido e mulher, se tornam uma só carne. E aí então temos ali a presença dos eunucos, de vários tipos que ele vai dizer, aqueles que se fazem para o reino, aqueles que os homens o fazem e aqueles que o são por natureza. Em seguida, ele trata do terceiro elemento pertinente à família, que é a relação com as crianças, os filhos e todos aqueles que são representados pelos filhos. Temos um ensino que vai propor que na família que Jesus propõe, na família alternativa no reino de Deus, as crianças, os filhos, aqueles que estão sob o governo do chefe da família, sejam valorizados e abençoados. Por mais que na narrativa eles são discriminados pelos próprios discípulos, Jesus propõe que eles sejam abraçados e recebidos e considerados. O terceiro elemento comum à família, e considerando basicamente a família da época, é a aquisição das riquezas. E isso é tratado no diálogo entre Jesus e o jovem rico, que Mateus chama, e depois, em seguida a esse diálogo, tem conselhos gerais e específicos de Jesus sobre a relação com a riqueza e com o reino de Deus. Bem, aí a gente chega no capítulo 20 e vai procurar no capítulo 20 um quarto elemento que corresponde à família. Este quarto elemento que corresponde à família da época, a relação familiar, é a relação com os escravos, a posição dos escravos. Mas esse quarto elemento não está presente no texto que nós vamos tratar hoje, capítulo 20, verso 1 a 16. Ele está presente no verso 17 ao verso 28, onde ele fala que ele convida os discípulos, ou diz aos discípulos, como já disse lá no capítulo 18, verso 3, para entrar no reino de Deus, para ser grande no reino de Deus, para ser o primeiro no reino de Deus, tem que servir a todos, tem que se tornar escravo, como ele diz no final, no verso 27 do capítulo 20. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso escravo, será vosso servo. Então, o quarto elemento próprio da família, a relação com os escravos, é tratada no capítulo 20, verso 17 a 28. E aí, então, surge a pergunta. Então, o que é tratado antes e depois? Antes, capítulo 20, verso 1 a 16, e depois, capítulo 20, verso 29 a 34. Nesses 2 textos que antecede e sucede o quarto elemento do aspecto familiar, que é a relação e a posição do escravo, eles tratam de uma prática, de como viver tudo isso que Jesus tem ensinado para a família na prática, como que é o reino de Deus na prática. Assim será
na questão do cego de Jericó e também aqui no nosso texto de hoje, nessa parábola, que vai, de uma forma prática, mostrar como deve ser a família no reino de Deus, como deve ser o tratamento nesta família, considerando, isso é importante, que quando a gente fala de família nos dias de Jesus, não tem o mesmo conceito exato da família nos nossos dias. Hoje considera-se família a relação pai, mãe e filhos biológicos ou adotados, ou seja, basicamente pai, mãe e filhos. A família na época de Jesus era muito mais ampla. Ela tinha uma relação bastante econômica, em que o chefe da família era aquele que tinha responsabilidade econômica por um grupo, que não era exclusivamente filhos genéticos, filhos biológicos, mas poderia ser um grupo de pessoas, servos, escravos, agregados, outros tipos de parentes, que estivessem sob a proteção econômica, social, política do chefe de família. Então, quando se fala de família na antiguidade, considera-se um aspecto muito mais amplo, muito mais elevado, um grupo muito maior. Então, há uma diferença entre família na antiguidade e família na modernidade. É sempre importante a gente observar isso, porque a gente está lendo um texto produzido na antiguidade. Então, o seu pano de fundo, quando ele fala de família, é um pano de fundo social da época. Então, quando a gente fala de família, e esse texto vai falar de família, envolve a relação com aqueles que estão agregados nessa família e produz riqueza nessa família. A família na antiguidade, na realidade, a grosso modo, poderia ser comparado hoje como uma empresa, né, em que o chefe da casa, o chefe da família, era o patrão, e todos aqueles que estavam sob o seu poder, a sua autoridade econômica, compunham a família na antiguidade. Bem, então, ao tratar desse assunto, desse texto, capítulo 20 de Mateus, versos 1 a 16, que trata da praticidade, como que é o reino dos céus? Assim que começa o texto, porque o reino dos céus, verso 1, é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, o que é interessante que a gente observa é que o reino dos céus é semelhante a. Então, ele vai dar para a gente agora um exemplo do reino dos céus. Como que é o reino de Deus, na prática, acontecendo entre nós? É isso que ele já tem proposto. A família alternativa, a família no reino de Deus deve ser desta maneira. Homem e mulher, uma só carne, crianças, filhos, dependentes, considerados e abençoados, a riqueza adquirida como objetivo familiar, mas não deve ocupar o centro da obsessão, do amor, como no diálogo com o jovem rico. E o texto que sucede vai trabalhar a questão da posição do escravo, do servo, daquele que deve servir a todos. Então, o que ele começa dizendo no verso 1 vou dar um exemplo de uma família segundo os padrões, segundo o modelo do reino de Deus. Então, o reino dos céus, o reino de Deus, é semelhante a um dono de casa. Então, na prática, ele vai falar sobre o reino de Deus na vida da família. Como que é uma família que pertence e que age a respeito ou que age segundo as normas do reino de Deus. O que ela propõe? O que uma família que está sob, regida de acordo com o reino de Deus, o reino dos céus, como que é, qual é o objetivo dela, o que ela propõe? Então, no texto a gente vai observar que a sua proposta é a igualdade. A gente vai observar que na finalização da parábola, o objetivo principal é promover a igualdade entre os trabalhadores. O objetivo não é a generosidade, a temática não é a generosidade, mas sim a igualdade que é proposta no final. Bem, então, o aspecto social que a gente observa aqui é um fazendeiro, um homem, um chefe de família que tem uma propriedade, uma vinha
era uma produção mais rica, que necessitava de um investimento maior e que produzia uma riqueza maior, ou seja, ele era um homem rico porque era uma plantação que gerava mais recursos em relação, por exemplo, a grãos, a trigo, o vinho, a uva, gerava ao seu produtor um ganho muito maior. Então ele é um típico chefe de família rico que tem a sua vinha no campo, próximo à cidade, e que administra, o que ajuda a administrar, o que administra prioritariamente com os seus servos. Então ele sai, né, de madrugada para contratar esses trabalhadores. Esses trabalhadores, do ponto de vista social da época, eram pessoas que não tinham terras, eram pessoas que provavelmente foram desapropriadas da sua terra, perderam a sua terra por causa de empréstimos, de juros, e viviam na praça da cidade, na ágora, né, à espera de contratação para o serviço diário. E isso era uma situação muito precária. A situação desses trabalhadores diaristas que iam para a praça da cidade, esperar uma contratação que poderia acontecer ou não, era uma situação muito pior do que a dos escravos, por exemplo. Os escravos tinham uma condição de vida até melhor, né? Principalmente os escravos domésticos, porque eles recebiam comida, recebiam tratamento das suas doenças, porque era um investimento e o dono dele precisava cuidar desse investimento, recebia abrigo, ou seja, eles não tinham que se preocupar em ganhar dinheiro para comprar comida, eles já tinham a sua comida diariamente, tinham que trabalhar, mas a sua comida não tinha essa preocupação. Imagine um trabalhador como esse aqui, que ganha 1 denário por um dia de serviço, que a metade desse denário é gasta só com a alimentação de um adulto. Então a outra metade ficaria com a sua família, por um dia. Então imagine um dia que ele não consegue o serviço, o que ele come? Diferentemente do escravo, que vai ter todo dia o que comer. Então a situação socioeconômica desse tipo de trabalhador é muito pior do que a dos escravos, que eram cuidados, mesmo que como sendo um investimento, mas eram cuidados pelos seus senhores para que eles não perdessem esse investimento. Verso 2: E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Então esses são os primeiros contratados, né, de madrugada, antes do nascer do sol, são contratados na praça, estão ali disponíveis para o trabalho, para serem contratados e são contratados e enviados para a vinha. A primeira parte do texto, que vai até o verso 7, corresponde à contratação. Saindo ele pela 3ª hora, ou seja, 9 horas da manhã, eles contavam as horas a partir do pôr do sol. A primeira hora, o pôr do sol acontecia em torno das 6 horas da manhã. Então a primeira hora, 7 horas, segunda hora, 8 horas, terceira hora, 9 horas e assim por diante. Então por volta da 3ª hora, ou seja, 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados, ou seja, não conseguiram contratação no início do dia, então estão fadados a passarem o dia sem ter nem o dinheiro para comer. Verso 4: E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. O que chama a atenção nossa agora é que os primeiros contratados, à madrugada, para trabalhar o dia inteiro, foram acordados com eles 1 denário. E agora, a partir dos outros que vêm da 3ª hora em diante, não se acorda nenhum valor. Ele apenas usa a expressão: vos darei o que for justo. E aí o que for justo fica aberto para os leitores ouvintes. O que é justo? O que seria justo? Então é a questão que fica aberta, que vai fechar no final. Verso 5, ele continua: Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª, meio-dia, e da 9ª, 3 horas da tarde, procedeu da mesma forma, sempre propondo o que é justo. E aí, continuando.
Verso 6. E saindo por volta da hora 1/10, e aí chama bastante atenção, que é 5 horas da tarde, próximo ao pôr do sol, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivessem aqui desocupados o dia todo? Ou seja, pode parecer, vocês não querem trabalhar, vocês são preguiçosos, vocês são vagabundos, né? A questão não é essa, a questão é que eles estão ali disponíveis para o trabalho, mas não apareceu oportunidade de trabalho. Sendo assim, o que vão comer? Como vão resolver a sua vida, né? E aí eles responderam, verso 7, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ou seja, ninguém nos contratou, o que a gente pode fazer, né? Não que a gente não queira trabalhar. Então aí finaliza essa primeira parte do texto com a contratação, até o verso 7. A partir do verso 8 é a segunda parte do texto, que aí vai tratar do pagamento, como vai ser o pagamento desse serviço prestado. E aí no final a gente vai observar qual era o objetivo temático desta parábola, deste assunto, dentro do contexto que se trabalha as questões sobre família. Verso 8. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. A primeira coisa que a gente observa aqui é que o chefe da casa obedece ao mandamento da lei, né? Deuteronômio capítulo 24, versos 14 e 15, determina que o salário do trabalhador seja pago antes do pôr do sol, seja pago diariamente, né? Não pode ser para o dia seguinte. Então isso era um mandamento na lei, e que o chefe da casa aqui, que o reino de Deus é semelhante, né? Obedece concretamente e chama no final do dia para fazer o pagamento. Começando pelos últimos. Então nós temos aí a questão que vai ser a grande temática do texto. Os últimos serão tratados como os primeiros, né? E o que isso mostra? Mostra a proposta da família alternativa do reino de Deus. Ou seja, o reino dos céus é semelhante a um chefe de casa, a um dono da casa que trata todos os seus trabalhadores de forma igual, né? Os últimos são tratados iguais aos primeiros. Também isso está falando da grande família da fé, da comunidade cristã, onde todos também são tratados, ou devem ser tratados, como iguais. Mesmo tendo chegado por último ou chegado primeiro, devem ser tratados como iguais. E aí diz o verso 9: vindo-os da hora 1/10, recebeu cada um deles um denário, que é aquilo que é considerado e apontado como justo, que ele disse: vou dar o que é justo. Então ele julgou ser justo dar a eles o denário. Verso 10: ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário cada um. Então aí já começa a questão da temática, né? Por que os que chegaram primeiro acharam que receberiam mais? Porque esse é o sistema que se estava inserido e que se está inserido, né? O sistema da desigualdade, ou seja, o tratamento deveria ser desiguais porque eles eram desiguais. Os trabalhadores eram desiguais porque começaram em momentos e horas diferentes. Então o senhor da casa deveria tratá-los como desiguais que eram. E aí está aí o espanto. Por que eles esperam o tratamento desigual? Porque o contexto em que vive é o contexto da desigualdade. Esse é o ponto-chave do ensino do texto. Verso 11. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa. Ou seja, quando se trata com igualdade, há murmuração e reclamação daquele que quer manter o procedimento desigual. Importante que a gente não desvie a temática do texto para questionamentos do ponto de vista da justiça, né? É justo ou não é justo fazer isso?
No final, o dono da casa vai dizer que ele faz o que ele quer daquilo que é dele. Mas a questão não é entrar por essa vereda do justo e do injusto. A questão aqui é igualdade e desigualdade. Como a família que pertence ao reino de Deus deve tratar todos aqueles que estão inseridos nela, com igualdade. E como que a comunidade cristã, como família de Deus, como igreja, deve tratar todos aqueles que estão dentro dela, com igualdade. Apesar de haver os desiguais, mas todos devem ser igualados, mesmo os desiguais devem ser igualados. Essa é a proposta aqui do texto. Continuando. Verso 12. Dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualastes a nós. Aí está a chave do texto. A reclamação dos que chegaram primeiro sobre por que o dono da casa os igualou a nós. Por que o dono da casa igualou os que chegaram por último a nós que chegamos primeiro? Então, a grande reclamação é a igualdade proposta pelo dono da casa. Então, esse é o grande assunto do texto, essa é a grande proposta, esse é o grande ensino, a igualdade. Está ensinando a igualdade, mas está mostrando que não é fácil estabelecer a igualdade, porque vai haver a reclamação daqueles que não querem a igualdade e que vão reclamar da igualdade, vão reclamar do tratamento igualitário. Eles disseram, por que igualaste a nós? Nós não queremos ser igualados. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Como eu já disse, não é a ideia tratar de justo e injusto. A questão aqui é a desigualdade e a igualdade. A reclamação é sobre a igualdade. Reclama-se da igualdade. E aí, continuando, verso 13. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Bem, a primeira observação importante que eu quero fazer é com a palavra amigo. Essa forma de dirigir ao interlocutor como amigo retrata uma situação onde a pessoa está no erro. Você pode ler 2 versículos que eu vou citar no Evangelho de Mateus, onde o interlocutor, Jesus, ou uma parábola, chama aquele que está errado de amigo. Uma hora é essa aqui, 20, verso 13. E capítulo 22, verso 12, numa parábola, e capítulo 26, verso 50, quando Judas vem a Jesus e o beija. Jesus o chama de amigo. Então, no Evangelho de Mateus, 3 vezes, quando o interlocutor é chamado de amigo, o interlocutor está no erro. Então, amigo é para apontar aquele que está errado. E aqui é o caso. Amigo, alguém que está numa posição de erro. Não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Ou seja, do ponto de vista da justiça, ele não pode reclamar, porque o que foi combinado foi 1 denário. Quanto aos outros, ele não combinou nada. Ele apenas disse que daria o que é justo. E para ele, a justiça está na igualdade entre eles. Verso 14. Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. E aí manifesta o poder na mão do dono da casa. Ele dá o que é dele a quem ele quer, quanto ele quer. Eu quero fazer isso, eu quero igualar vocês. É a minha vontade que vocês sejam iguais e ponto. Verso 15. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou seja, se eu quero igualar, eu posso fazer isso, eu sou o dono. Ou são maus os teus olhos? Bem, aí outra chave de leitura importante. Os olhos maus dele são maus porque ele não quer a igualdade. Ele reclama da igualdade. Ele reclama da atitude igualitária do dono da casa. E porque ele reclama da atitude igualitária do dono da casa, ele diz, seus olhos são maus. Então, os olhos maus, a maldade aqui do texto está naquele que não quer, que não deseja, que não aceita a atitude igualitária na família, seja
família no sentido da célula da sociedade, seja família cristã, né? Então, os olhos são maus porque ele não quer a igualdade. E eu sou bom porque eu quero a igualdade. E aí lembra-se do jovem rico que perguntou o que deveria fazer de bom, né? Jesus diz, bom, só existe um, que é Deus. Aqui existe um apontamento para uma ação bondosa, né? O que é ser bom? Bom é fazer o que o chefe da casa está fazendo, igualando as pessoas, aqueles que estão sob o seu serviço. Então, olhos maus são daqueles que não querem a igualdade. E ser bom é a atitude daquele que impõe e estabelece a igualdade. Verso 16. Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. E aí, o próximo parte do verso 16 é apócrifo, é um acréscimo posterior, então não vamos trabalhar sobre ele, vamos apenas terminar no texto na parte mais original, que é a primeira parte do verso 16. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Concluindo, o objetivo do texto é estabelecer o tratamento igualitário. Os olhos maus são daqueles que não querem o tratamento igualitário. E a bondade é daquele que busca e estabelece a igualdade. Então aqui está a prática da família no reino de Deus que segue os ensinamentos de Jesus. Ela busca que todos os seus membros sejam tratados com igualdade. Um abraço.